Paz, queridos, um bom dia, que Deus abençoe a cada um. Minha aguinha aqui. Obrigado, Gabi. Amém, glória a Deus. Nessa manhã de adoração ao nosso Senhor, de ceia também, né, em que nós, juntos como congregação, como igreja, podemos participar, né, daquilo, da mesa do Senhor, né, daquilo que Ele nos deixou, né, para que nós compartilhemos do pão, do vinho, que representam o seu corpo, que foi dado por nós, né. Os governos desse mundo estão muito preocupados, né, com a desinformação, com a fake news, né, com as mentiras que são propagadas nas redes sociais e tudo mais, né, mas muitas vezes, né, querem nos roubar, essas mesmas fake news querem nos roubar, né, o melhor que nós podemos ter nessa vida, que é saber que há um Deus, um Pai amoroso, que nos ama, que se importa com nós, que entregou a sua vida, né, em Jesus, na cruz, para nos salvar. E tem muita desinformação, né, querendo nos roubar essa verdade. Então, quando nós nos reunimos aqui, né, e cantamos que Ele ressuscitou, né, nossa alegria, nossa fé se renova, né, nós nos renovamos diante do Senhor, né, eu vejo, deve sentir uma unção assim de alegria, porque Ele ressuscitou, amém? E é porque Ele ressuscitou que nós estamos aqui, irmãos, né, não é porque somos de boa oratória, né, não é porque somos bons pregadores, não é, mas é porque Ele ressuscitou. É o Senhor, através do seu Espírito, que nos une, né, que nos vincula, né, que nos faz com que tenhamos esse mesmo propósito, esse mesmo desejo, né, de ouvir mais da sua palavra, de crescer na compreensão, no entendimento daquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? É porque Ele ressuscitou, porque se Ele tivesse morto, não teria influência nenhuma em nossas vidas mais, era um personagem da história, mas Cristo vivo está, aleluia. Esse é o domingo de Ramos, né? É o domingo aquele que antecede ao domingo em que o Senhor então ressuscitou. Glória a Deus. Nós podemos, né, nessa manhã, né, refletir, meditar a respeito daquilo que o Senhor Ele quer falar conosco. Então nós vamos compartilhar a palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. E enquanto você abre, ontem eu fui num culto e o pregador, ele trouxe esse mesmo versículo, não é a mesma mensagem, mas esses mesmos versículos. Também no domingo passado, quando o pastor Dari mencionou, né, ministrou para nós sobre os benefícios das dificuldades, das lutas em nossa vida, vamos dizer assim, né? Também mencionou esse texto. E de alguma forma, irmãos, nós vamos reforçar, talvez, sublinhar aquilo que nós aprendemos no domingo passado, que foi uma bênção, eu fui muito edificado. A importância, né, das dificuldades nas nossas vidas, mas no sentido de nós, cristãos, procurarmos sermos cada vez mais maduros, né? E se nós entendermos no final desse culto que nós
precisamos buscar amadurecer na nossa fé. Eu entendo que esse é o alvo do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Amém? Senhor, nós te damos graças porque estamos sendo expostos à tua palavra, a palavra do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Pai amoroso, que se importa com a vida, com o destino, com o coração de cada um de nós. E Senhor, é porque tu te importa que tu fala, tu ministra, tu ensina, tu encoraja, tu desafia, tu nos leva, Senhor, a viver uma vida de cada vez maior profundidade contigo, Senhor. E Senhor, eu sinto que esse é o desejo do teu coração, que a gente possa viver, Deus, de uma forma cada vez mais intensa, aquilo, Deus, que tu deseja, Deus, para cada um de nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa disposição e que o Senhor nos ajude a ficar atento àquilo que tu estás falando, enquanto eu falo aqui aos meus irmãos, à tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a Deus que o teu Espírito Santo nos auxilie, Senhor, nessa tarefa, tanto de ministrar, de falar, quanto de ouvir, de acolher em nossos corações o que tu estás falando, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Amados, eu quero começar dizendo que no Fundamentação, há 2 semanas atrás, um dos ensinos lá do curso de Fundamentação é que Jesus, ele é a porta, o caminho e o alvo, E é interessante porque a porta e o caminho, Jesus mesmo falou isso a respeito dele, Em João 10:9 ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. A porta, Jesus é a porta no sentido de que por ele a gente muda de um ambiente, a gente sai de um ambiente do mundo, dessa vida normal, terrena, e muda para o ambiente, passa pela porta que é Jesus e entra no ambiente do reino de Deus, muda as nossas vidas, as nossas perspectivas, porque Jesus é a porta. Ele também disse a respeito de si mesmo que ele é o caminho, Em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, É uma mensagem muito conhecida, ela hoje em dia ela é politicamente incorreta, Porque a nossa cultura diz que qualquer caminho para Deus é válido, Qualquer caminho, importa que tu te sinta bem, mas Jesus disse, eu sou o caminho, E então é curioso porque a porta parece que se refere a algo que nós já passamos em nosso passado, nós já passamos pela porta. O caminho dá a entender em algo que está acontecendo, Nós estamos indo pelo caminho, A palavra caminho parece que estamos caminhando, estamos sendo conduzidos, estamos indo juntos com o Senhor, mas também a ideia de que ele é o alvo. E quando nós falamos que ele é o alvo, em nossa mente vem a ideia de que é algo no futuro, algo lá na frente, algo que nós precisamos ainda alcançar. Só que a palavra onde diz que Jesus é o alvo, não foi o próprio Jesus que disse a respeito de si mesmo, ao contrário de a porta e o caminho. Paulo, aqui nessa passagem de Filipenses 3, é que diz a respeito de Jesus que ele é o alvo. A palavra grega para alvo é skopos, e que dá a origem à nossa palavra portuguesa escopo, O escopo é o objeto do teu olhar, do teu estudo, da tua atenção, Você pode ter uma educação generalista, procurar entender todas as coisas, ou você pode se especializar em um determinado tema, um determinado assunto, um determinado escopo. E aí tu vai passar ali tuas horas, teus dias, teus meses, teus anos de estudo, te aprofundando naquele assunto, Então, quando Paulo diz, que Jesus ele é o alvo, a gente precisa ter essa ideia na cabeça, de olhar fixamente para algo, estudar algo, prestar atenção, muita atenção em algo. Versículo 12 de Filipenses capítulo 3 diz, não
que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, no versículo 16, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amados, o contexto dessa passagem, né, que a gente tem pouco tempo, não consegue ler a passagem inteira, né? Mas no contexto aquele contexto onde Paulo diz que tudo que ele tinha, ele considerava como perda, como esterco, diz uma outra versão, né? Perto da sublimidade, do tamanho, da grandeza, da glória de conhecer a Cristo Jesus. Ele era um homem que se dedicava com muito fervor, com muito zelo, ele era muito fervoroso nas coisas que ele fazia. Ele era muito fervoroso na religião que ele servia. Mas diante do tamanho de Jesus Cristo, diante da revelação da glória do Filho de Deus, ele entendeu que tudo aquilo que ele serviu, que ele entregou a sua vida, era nada perto do tamanho de Jesus. O contexto é esse. E então ele diz, nos versículos anteriores ele disse isso, e ele disse: não, eu não sou ainda perfeito, não que eu tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, né? Apesar de fazer tudo, apesar de ser zeloso, apesar de se entregar com toda a sua alma a uma causa, vamos dizer assim, a sua fé. Mas ele diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, a ideia de perfeito pode parecer, assim, algo meio arrogante, né? Falar sobre perfeição humana, né? De um ser humano, de um homem, de uma mulher ser perfeita, né? O contexto dessa palavra perfeito aqui é de algo completo, finalizado, né? Uma obra acabada, né? Então, o Paulo está dizendo nessa passagem, no versículo 12, eu ainda não estou perfeito, eu ainda não estou finalizado, né? E não me dou por vencido, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E é interessante que eu estava pesquisando essa palavra prossigo, que ela dá uma ideia de correr prontamente a fim de capturar algo ou alguém, correr atrás. Irmãos, esse homem, então, Paulo, ele era um homem, como eu falei, zeloso na sua fé, cuidadoso, dedicado, né, fervoroso, mas ele não se dava assim por satisfeito. Ele entendia que por causa do tamanho de Cristo, por causa da importância de Cristo, ele era digno sim de continuar perseverando nessa busca, nessa intenção, nessa vontade de buscar Ele mais e mais. Ele disse: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Então ele entende que o Senhor, Ele nos conquistou, amém, mas não é para nós ficarmos na mesma posição do dia dessa conquista. Nós, na nossa vida cristã, nós não somos chamados para sermos as mesmas pessoas que nós éramos no dia do nosso chamamento. Dá a ideia de um desenvolvimento, dá a ideia de um crescimento, e dá a ideia de algo que nós vamos ver essa manhã. A palavra-chave é amadurecimento, uma busca por um desenvolvimento da nossa fé, da nossa vida com Deus, que a Bíblia vai chamar de amadurecimento.
Então ele disse no versículo 13: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Amados, o contexto aqui parece assim, a ideia de uma disputa esportiva, de uma corrida, né? De alguma forma, de alguém que está tem uma necessidade de chegar em algum lugar, de ganhar uma disputa, de ganhar uma corrida. E quem precisa ganhar uma corrida não fica achando desculpas, ele vai correr, ele vai disparar, ele vai em busca do prêmio. Não fica pensando mais isso, mais aquilo, né? Mas veja bem, onde eu nasci, né? Olha, né, como eram meus pais. Não, olha o que eu já fiz. Não, tinha que sair correndo, tinha que alcançar o alvo, a meta, aquele objetivo que estava à sua frente. E para isso ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Irmãos, então, segundo Paulo, nós precisamos o quê? Para caminhar essa corrida em direção ao alvo, né? Nós precisamos deixar as vitórias já obtidas para trás. As coisas boas, não, eu já evangelizei muitos, eu já liderei muitos grupos, eu já fiz muitas coisas. Agora é o meu tempo, né, de só ficar assistindo, só ficar numa outra situação, numa outra posição. Deixa os mais novos, deixa os mais experientes, Irmãos, é um chamado para todos nós, para o amadurecimento. É um chamado para todos nós deixar as conquistas que já tivemos, né, os evangelismos que já fizemos, as obras que já fizemos, e seguir em frente naquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Isso pelo aspecto positivo, né? Pelo aspecto negativo, as derrotas, as frustrações que já passamos, né? Muitas vezes elas nos paralisam nessa busca em seguir em frente, né? Tentamos amar como o Senhor ama, mas às vezes, puxa, foi tão difícil, levei patada, né? Fui incompreendido, né? Foi tão difícil. Eu queria fazer algo com uma boa intenção, mas deu tudo errado. E aí nós paralisamos. E aí nós, de alguma forma, entramos naquele lugar, né, de uma apatia espiritual, que nós não estamos, né, na fé, mas nós deixamos de experimentar o melhor da vida cristã, que é correr em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação. Quando fala soberana, dá uma ideia tem um rei, né? De algo que é o maior do que tudo mais. Soberana vocação, a maior, a melhor, a mais importante, a mais cara, a mais valiosa, a soberana vocação que é nós estarmos em Cristo Jesus. Então, por esse aspecto negativo, se nós olhamos o nosso passado, a gente pode olhar: eu tive uma experiência ruim numa igreja, numa congregação, com um pastor, com um irmão, ou tive uma experiência ruim, fiquei marcado na minha história, minhas memórias, enfim, um monte de situações, irmãos, que podem nos travar, nos deixar, nos roubar de experimentar essa vida mais alta, mais profunda com o Senhor. Muitas dessas coisas, né, nós temos a oportunidade de tratar, né, lá no Cura da Alma, quando a gente está chegando, né, na congregação, ou não está chegando, mas o Senhor traz, né, à luz algo do teu coração, do meu coração, que precisa ser tratado, né, para que a gente possa ser liberado para seguir em frente. Amém? Então, para continuar essa corrida, nós precisamos
esquecer as coisas que para trás ficaram, né? Esquecer no sentido, elas existiram, sim, mas diante do Senhor, elas não têm a importância que eu achei que tinham. Elas não têm a importância para parar a minha vida diante de algo que é muito maior e muito melhor. Amém? Irmãos, muitas vezes somos paralisados por essas situações, por alguma situação na nossa história que nos rouba o melhor de Deus, mesmo nós estando no reino de Deus. Se o Senhor está falando contigo, alguma situação específica, algo que você está identificando no seu coração, né? Não guarda para si, né? Durante a semana, procura um dos pastores, procura um irmão que é teu discipuladora, procura alguém para te ajudar nisso, não fica preso. Porque aqui Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, seguindo em frente. Irmãos, nós não temos o chamado, de ficar parado, mas nós temos um chamado de espiritualmente, não estou falando de ativismo, Não, ativismo, não, vou fazer isso, vou ter culto todos os dias da semana, não é isso. Mas a gente está falando de uma busca pelo Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de andar com o Senhor, de estar disponível, completamente disponível, para que Ele possa dizer, servo, vai e faz tal coisa, vai e abençoa tal pessoa, vai e começa tal grupo, vai e inicia tal igreja, vai e serve em tal país, completamente disponível. Ele diz, então, que esquecendo das coisas que ficaram para trás, ele segue em frente. Prossigo para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, aqui está falando de esforço, Está falando de uma busca, de uma intenção das nossas vidas. Irmãos, nós já fomos salvos pela graça, amém? Nós não precisamos fazer nada mais para sermos amados por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo. Nós não precisamos fazer nada, somos amados, E é por isso que Ele veio e nos alcançou. Irmãos, a própria Trindade, do Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles na sua soberana, na sua sabedoria divina, eles nos deixaram, o poder do Espírito Santo em nós, para fazermos a vontade de Deus. Então, quando nós falamos assim de um esforço, alguns vão pensar, não, mas não é por obras que eu sou salvo. E a gente não está falando aqui de obras para ser salvos. A gente está falando aqui num desenvolvimento da vida cristã. A gente está falando aqui de uma vida, irmãos, que foi resgatada, sim, por amor, mas que também pode ser usada por esse mesmo amor de Deus para ser um objeto, uma ferramenta nas mãos de Deus, para servir a outros, para alcançar outros, para amar a outros, amém? É esse o foco aqui. Fomos abençoados, fomos alcançados para também abençoar, para também alcançar. Nós devemos, irmãos, prosseguir para o alvo. Olha o que ele diz no versículo 15: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Aqui é que dá a ideia, que pode parecer uma certa arrogância, Nós, poxa, como assim somos perfeitos, Eu olho para mim, não vejo perfeição, Eu olho para o meu irmão, perfeito, será que, Mas, irmãos, a ideia aqui dessa palavra, como eu falei, é completo, finalizado, acabado. Teleio é a palavra grega, E dá a ideia de maduro. A palavra maduro, Por exemplo, uma fruta, ela nasce pequenininha, uma maçã, ela nasce
uma pequena frutinha, ela vai se desenvolvendo, ela vai tomando ali o seu sabor, a sua cor, o seu tamanho, né? E ela fica ali, né, desejável, vamos dizer assim, para que nós a tenhamos. Um limão, um mamão, enfim, qualquer fruta. Elas passam por um processo de amadurecimento. Uma maçã, ela não vai virar um limão, ela já é uma maçã desde o início, mas ela não é madura, ela não atingiu uma plenitude da sua vida, do seu desenvolvimento. Irmãos, a ideia aqui então é essa, né, de que quando a gente fala perfeito, em outra versão vai dizer maduros. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse sentimento. Irmãos, então o caminho da maturidade é ter esse mesmo sentimento de deixar aquilo que vivemos e seguir para frente, e seguir buscando ao Senhor, e seguir atrás desse prêmio da soberana vocação. Irmãos, falhamos com alguém, a gente acerta, pede perdão e segue buscando ao Senhor. Irmãos, alguém falhou conosco, a gente acerta, perdoa, pede perdão e seguimos trabalhando pela soberana vocação, seguimos para o alvo, amém? Então irmãos, nós não podemos ficar remoendo as coisas do nosso passado e deixar que elas tirem de nós o melhor dessa vida, que é correr em direção ao alvo, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele está conosco, mas Ele também é o alvo. Alcançar Ele, chegar lá no final, né, quando Ele vai dizer bem-vindos, né? Bem-vindos, vocês que foram fiéis no pouco, e sobre o muito eu vou colocar você. Há uma definição do secular, né, de maturidade. A maturidade vem de estar maduro, significa estar pronto e apto para desfrutar de algo, lidar com alguma situação, dominando-a com maestria. A habilidade de tomar decisões de forma consciente e pensar nas consequências são ações maduras. Outra definição do dicionário é que chega ao pleno desenvolvimento, oportuno, tempestivo, né? Eu consultei na internet, né, como amadurecer segundo o mundo. Para amadurecer, a pessoa tem que estar disposta a ultrapassar barreiras, tomar decisões, assumi-las, não fugir de suas responsabilidades, enfrentar desafios, identificar seus pontos fortes e fracos, superar-se. Outras características, segundo o mundo, de maturidade é autonomia, né? Não ir com os outros, mas pensar de forma autônoma. Responsabilidade, respeito, coragem, tolerância, educação, coerência, capacidade de reflexão, humildade, gratidão. Isso são conceitos que o mundo pensa a respeito de ser maduro. Mas, irmãos, a maturidade cristã, então, ela está associada à ideia de um crescimento espiritual, amém? Então, quando Paulo fala nesse desenvolvimento, de esquecer o passado, de seguir em frente, está falando de um desenvolvimento espiritual. Em outras passagens, a Bíblia fala para nós não sermos como meninos, levados de um lugar para o outro, conforme o vento de doutrina. Efésios capítulo 4, né? A gente escuta algo aqui que parece melhor, não, então eu vou para lá. Não, nós somos chamados a sermos maduros, não meninos, mas experientes na nossa fé. Nós precisamos conhecer a nossa fé, o nosso Senhor, e tomarmos uma posição, uma responsabilidade. É nisso que eu creio. Esse é o meu Senhor e é Ele que eu vou servir, né? E eu vou rejeitar os ventos de doutrina, as mentiras, as sementes de discórdia que são semeadas pelo inimigo. Amém? Então, a maturidade cristã, então, está associada à ideia de crescimento espiritual, crescimento nas coisas da fé, a fome de Deus, ao desejo de desfrutar de mais comunhão com Deus. Irmãos, e muitas vezes nós cantamos isso na hora do louvor, né? Nós cantamos coisas muito profundas quando louvamos a Deus.
nós levantamos as nossas mãos, nós abrimos os nossos corações a Deus, com coisas muito, muito profundas. Mas, amados, é uma bênção, e eu também sou muito, muito edificado, e eu sinto que quando nós viemos aqui na frente compartilhar a palavra, de alguma forma os nossos corações já estão ali amolecidos, preparados, porque o louvor nos tocou, nos aprontou, para recebermos a palavra que o Senhor quer falar aos nossos corações. Mas você já se deu conta de quantas promessas, de quantos compromissos você já fez durante o louvor para com o Senhor? E fazendo um inventário muito honesto, só entre você e Deus, e eu não vou chamar no final para você testemunhar esse sentido, mas você pode dizer: Deus, as coisas que eu tenho cantado, eu tenho conseguido viver? Eu tenho praticado? Essas frases, esses louvores, essas intenções, eu tenho conseguido colocar em prática? Irmãos, a maturidade está vinculada a isso, a esse desejo de crescer no entendimento de quem é Cristo e de servir Ele de uma forma cada vez mais intensa, de uma busca proposital, voluntária e proposital pelo Senhor, para fazer a vontade dEle. A maturidade na Bíblia está ainda ligada, esse aqui eu peguei de um site, está ainda ligada à noção de incorporação dos valores de Cristo, O caráter de Cristo, ele vai ser o nosso caráter. Como diz lá em Romanos 8, que nós vamos ser semelhantes a Ele. Semelhantes como? Vamos andar com as roupas daquela época? Não, mas semelhantes no caráter do próprio Filho de Deus. Todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, o alvo do cristão é crescer nas coisas da fé, apropriar-se, daqueles recursos que nós temos em Cristo, apropriar-se. Irmãos, e não estamos falando aqui de algo humano propriamente, mas o Senhor, Ele mesmo dá as condições para aquilo que Ele pede de nós. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Você precisa de fé? Peça a Deus, é um dom, é um presente de Deus. A Bíblia diz que toda sabedoria vem do alto, lá em Tiago. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus, porque toda sabedoria vem do alto. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso companheiro, o nosso paracletos, aquele que vai andar ao nosso lado, nos ajudar, vai até nos falar aquilo que precisa ser dito, quando estivermos diante das autoridades e quando estivermos sendo perseguidos. Você precisa de mais do Espírito Santo, peça ajuda a Ele. Você entende que tem sistemas religiosos que te largam, vai fazer a vontade dos deuses lá, vai ajoelhar, vai acender vela, vai fazer o que tiver que fazer, te vira, porque os deuses estão bravos, eles querem o teu favor, eles querem a tua ajuda. Irmãos, você entende que a obra que a gente fala no cristianismo, na fé cristã, o Senhor mesmo disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. E Ele enviou a fé, e a sabedoria, e o Espírito Santo. Além disso, em Romanos 8 diz que o próprio Cristo, Ele intercede por nós. Lá à direita do Pai, a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Irmãos, tem muitas coisas no mundo espiritual ao nosso favor, muitas, mas tem uma coisa só que impede que a nossa vida desabroche, floresça mais e mais nessa intimidade, é a nossa vontade. Deus, Ele vai respeitar a nossa vontade, e se nós por alguma razão ficar lembrando das coisas do passado e parar
não vai acontecer. Por mais que exista a fé, o Espírito Santo, a sabedoria, Ele vai respeitar a nossa vontade. Irmãos, nós podemos cometer um erro muito sério no desenvolvimento da nossa vida cristã, quando nós achamos que estas coisas de amadurecimento é só para os líderes. Amadurecimento, me esforçar, isso aí é para os pastores, é para os líderes dos grupos caseiros, é para os irmãos que vivem disso, que ganham salário. Irmãos, está errada essa ideia. Isso é a ideia do fruto que a gente tem de uma cultura lá do catolicismo, né? Que a gente ficava nas cadeiras e os padres faziam tudo, né? Pela própria sistema da Igreja Católica, né? E nós viemos muitas vezes nesse contexto, dessa cultura, de que nós somos apenas chamados para assistir, para observar, para participar, mas até ali. Mas, irmãos, a Bíblia não faz essa distinção. Ela chama a todos nós, igualmente, para corrermos em busca dessa maturidade. No versículo 15, Paulo chega a dizer: todos, pois, que somos perfeitos, que somos maduros, tenhamos este sentimento. Se você acha que você tem uma fé madura, Paulo não está dando uma opção. Ele diz: tenhamos esse sentimento de buscar mais, de desejar mais, de querer mais o Senhor e de fazer o que preciso ser para estar com Ele, na presença dEle, fazendo a vontade dEle. Esse é um teste de maturidade, amém? Porque diz, né? Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse sentimento. Não há uma opção. Depois ele faz uma ressalva, né? Ainda no versículo 15. Se porventura vocês pensam de outra forma, também Deus isto vos esclarecerá. É o recurso do pregador, né? Deus vai esclarecer. Irmãos, você entende que isso é importante para Deus? Que você, uma vez alcançado pela obra de Cristo, uma vez alcançado, né, pelo poder do Senhor, pelo amor do Senhor, que te alcançou um dia, que nos deu uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo destino eterno, que nos livrou, né, do império de Satanás e da morte, e nos conduziu para o reino do seu Filho amado. Ele está nos chamando também, não somente para sermos ouvintes ou telespectadores, mas para também participarmos dessa graça. Amém? Para participarmos, para não ficarmos presos naquilo que um dia pensamos, vivemos, as más experiências, as boas experiências. Não, mas é um tempo novo. Esse é um dia novo para nós vivermos aquilo que é a vontade do Senhor para a minha e para a tua vida. Irmãos, eu tive a experiência com um grupo caseiro, mas foi tão difícil. Irmãos, e porque foi difícil um dia, não quer dizer que vai ser difícil para sempre. Esse é um tempo novo, permita-se acreditar que o mesmo Deus, Ele pode fazer coisas novas na tua vida. Acende a tua fé, não deixa a tua fé se apagar. Não deixe essa chama se apagar, mas permita-se, em nome de Jesus, ser um instrumento de Deus nesse tempo, porque o Senhor, meus irmãos, Ele quer nos usar, Ele quer nos usar. Não há nesse sentido uma opção sim ou não, mas é um desejo de Deus. E se por acaso, né, o leitor aqui não está entendendo, se por acaso, com muito respeito eu vou dizer, se por acaso você não está entendendo isso, o chamado de Deus, Paulo está dizendo aqui, também isto Deus vos esclarecerá. Irmãos, nós não temos opção. No versículo 16 ele vai fazer uma outra ressalva, ele vai dizer: todavia, andemos de acordo com o que já
alcançamos. Então, na nossa vida, né, naquilo que recebemos de Deus, no entendimento, na compreensão, no ensino, né, aquilo que Deus nos ensinou através da palavra, através das experiências que vivemos, das lutas que lutamos, né, todos somos chamados a amadurecer. Mas Paulo ele faz uma grande ressalva aqui: andemos de acordo com o que já alcançamos, né? Tipo, ainda não é o tempo, ainda não compreendo bem essas coisas. Aí eles, não, tudo bem, anda de acordo com o que você alcançou na sua fé. Mas, amados, o importante é que você saber, né, que há mais da vida cristã, para mim e para você. Irmãos, às vezes, entre nós, né, tem os comentários: mas e as cadeiras vazias? Irmãos, as cadeiras vazias não vão ser preenchidas somente pelos pastores, elas vão ser preenchidas por nós, diante do Senhor, né, buscando maturidade, e nessa maturidade anunciarmos a Cristo. Irmãos, vivendo a palavra, né, simplesmente vivendo, né, para que as pessoas desejem o mesmo que nós temos. Mas para isso, nós precisamos não ficar ali, né, apáticos, lamentando as coisas que já vivemos, ou só festejando o sucesso do passado. Nós precisamos seguir em frente, nós precisamos buscar o Senhor de forma renovada. Amém? O autor de Hebreus, que não é Paulo, tá? O autor de Hebreus, que não é Paulo, a gente não sabe quem é, ele disse de forma semelhante a Paulo. Ele disse assim, em Hebreus 12, no versículo 1 ao 3: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui, Hebreus capítulo 11, ele fala dos heróis da fé, né? E Abraão, e Davi, e Noé, enfim, todos aqueles homens e mulheres que viveram a vida além daquilo que se esperava deles, por fé, porque olharam o Senhor, foram ousados em fé, em servir ao Senhor, né? Mesmo quando ele não tinha a Bíblia, não tinha nada escrito, Abraão não tinha nenhuma uma cultura ainda de Bíblia, de fé. Ele é o primeiro, né, que acreditou em Deus, num Deus único. Ele é o primeiro. E, enfim, ali em Hebreus capítulo 11 vai falando daquilo que nós chamamos heróis da fé, pessoas que viveram uma vida além da média, nesse sentido, né, de servir ao Senhor, de confiar no Senhor, né, de colocar sua vida nas mãos do Senhor. Então, o autor aqui lhe disse: olha, já que a gente tem tão grande nuvem de testemunhas, nós temos o quê? Nós temos pessoas na história que viveram essa vida de fé e foram lembradas, né, foram abençoadas, foram utilizadas, foram instrumentos de um Deus todo-poderoso. Então, o que nós precisamos fazer? Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Olha o que Paulo falou: esquecendo das coisas que ficaram para trás, que tenazmente nos assedia, né, com uma inteligência, com um propósito, nos assedia para tentar nos paralisar. Se nós nos livrarmos disso, dos pesos, nós vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para onde? Olhando para o alvo, o autor e consumador
da nossa fé, Jesus. Amém? Amados, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele está conosco todos os dias, Ele disse, mas Ele também é o alvo. O alvo é que nós sejamos semelhantes a Ele, amém? Nós sejamos semelhantes a Ele. Eu sei que, né, nessa ideia de ser maduro, né, eu sei as áreas da minha vida, ou pelo menos acho que sei, né, as áreas da minha vida que eu já estou mais maduro e as que eu preciso amadurecer, né? É claro que o Senhor, Ele lança às vezes uma dificuldade, permite, né, uma dificuldade, uma luta, uma tribulação, como nós ouvimos, né, no culto domingo passado, para que nós sejamos aperfeiçoados. E aí nós vamos ver, essa área eu preciso amadurecer, essa área eu preciso ainda me tornar mais semelhante a Jesus. Mas cada um de nós sabe as nossas áreas fortes e as nossas áreas fracas. Aquilo que nós já avançamos, nos tornando mais semelhantes ao Senhor, e aquilo que ainda não, né? Às vezes falta uma paciência, às vezes a nossa língua fala demais, às vezes, enfim, né? Às vezes é no trabalho, às vezes é em casa, enfim, cada um de nós sabe, né, com aquela direção que o Espírito Santo nos dá, que áreas da nossa vida que a gente está ainda precisando amadurecer. Mas, amados, eu quero dizer para vocês nessa manhã, não deixe de buscar amadurecer, amém? Amém, 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 não deixe. O Senhor mesmo, Ele vai estar com você, né? Ele vai te dar situações que você vai ser desafiado a correr, né, para trás, ou amadurecer, crescer no entendimento daquilo que o Senhor tem para ti e de quem Ele é na tua vida. Amém? Amados, em 1 Coríntios 2, Paulo diz, né, que a gente passa por tribulações para consolarmos os outros com as consolações que nós recebemos, né? Então, as tribulações, elas às vezes vêm nas nossas vidas, e lá no futuro a gente vai poder dizer, olha, isso aí tu vai vencer, eu já venci, já passei por isso, né? Então, tudo, irmãos, no reino de Deus tem um propósito, tem uma vontade do Senhor para nos abençoar, para nos edificar, para sermos cada vez mais instrumentos úteis nas mãos do nosso Senhor. Amém? Vou passar para o irmão que vai ministrar a ceia.